Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma manhã e eu estou muito feliz de poder estar aqui com você para falar da palavra do Senhor, para falar do amor do Senhor. Nós estamos nos aproximando dos 200 vídeos falando do amor de Deus, e isto é maravilhoso. Aí eu tive fazendo umas contas, 200 vídeos dividido por média de 10 minutos cada um, nós estamos a 2.000 minutos falando do amor do Senhor. 2.000 minutos dividido em 60, nós estamos aproximadamente 35 horas ininterruptas, gravados, já falando do amor do Senhor. E isso para mim é um privilégio muito grande, é uma satisfação tremenda estar falando do amor de um Deus tão poderoso, de um Deus tão forte, de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso. É muito bom. Eu quero falar com vocês hoje, começar a falar com vocês nesta manhã. Se não terminar hoje, nós fazemos mais um dia para nós falarmos de 5 coisas que nós temos que saber sobre os nossos inimigos. 5 coisas que nós precisamos saber sobre os nossos inimigos para nós derrotá-los, porque nós somos vencedores, nós vamos e estamos sempre vencendo, e nós precisamos saber de 5 coisas que nós precisamos saber dele. Mas primeiro nós temos que saber também conhecer a nós, saber qual é as nossas fraquezas, saber qual é os nossos pontos fracos, para nós fortalecermos esses lados fracos, para que os inimigos não nos ataquem, porque os inimigos, assim como nós precisamos conhecer os nossos inimigos, e o inimigo também, ele nos sonda. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor. E esse inimigo que eu estou falando, nada mais é, nada menos do que o diabo. Ele está ao nosso derredor, nos sondando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele está rugindo, ele está ao nosso derredor e ele nos conhece. Então nós temos que conhecer os nossos pontos fracos, para nós fortalecermos nossos pontos fracos, e aí nós temos que conhecer os nossos inimigos para nós podermos atacá-los também da maneira certa, correta, diante de Deus. De todos os inimigos que temos, certamente aquele que mais é citado na Bíblia é o diabo. Ele é mencionado como nosso grande opositor. Ele é tão ousado que tentou até mesmo Jesus Cristo, buscando frustrar a missão de Jesus Cristo de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é abusado, ele é entrão, ele é bicudo, ele é terrível, mas nós somos muito mais que vencedor em nome de Jesus. Ele é tão baixo que até mesmo quando Cristo estava se esvaiando em sangue na cruz, ele lançou tentações pela boca de homens malignos para instigar Cristo a descer daquela cruz e fracassar na sua missão. Aí diz em Mateus 27:40, ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Olha que bicho entrão, hein? Olha que bicho terrível, que bicho abusado, né? Ele é abusado, mas nós somos fortes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Por isso é tão importante conhecermos bem a ação desses inimigos para vencê-lo. A Bíblia nos dá algumas dicas preciosas que nos levam à vitória sobre o maligno. São coisas importantes a saber sobre o que ele faz, e com a ajuda de Deus superar, assim como Cristo, as mais difíceis tentações do maligno em nossa vida. Então nós temos que conhecer ele, nós temos que saber das astutas dele, nós temos que saber os nossos pontos fracos, e nós temos que conhecer e saber por onde lutar. A primeira coisa que nós devemos saber, né? São 5 coisas que nós temos que saber sobre o diabo para derrotá-lo. E a primeira coisa nós temos que saber que o diabo, ele é o nosso adversário. Isso aí é mais do que evidente. Ele é o nosso principal adversário, ele está, a palavra do Senhor diz que é ao nosso derredor, o diabo, vosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8.
Pode parecer óbvio, mas existem pessoas que não creem na existência do diabo, ou mesmo sequer se lembram em seu dia a dia que existe um inimigo trabalhando para derrubá-lo. Isso faz com que elas não o percebam e nem o notem de forma necessária para vencê-lo. Se você sabe que existe na rua, na sua rua, na rua da sua casa, um ladrão que está querendo invadir a sua casa, o que você faz? Se prepara e fica em alerta, né? Fica de olho. Mas se você acha que nada vai acontecer, que esse ladrão será bondoso com você, que irá te poupar, que não irá te assaltar, ou que ele já foi embora, aí você acaba relaxando, baixando a guarda, se esquecendo de vigiar, e é nessa hora que você abre a brecha para a ação dele e a ruína é bastante grande. Então nós temos que estar sempre alerta, nós precisamos saber que ele é o nosso adversário e nós temos que estar atento. Nós não podemos ficar distraídos porque a palavra diz que ele nos ataca. Nós estamos falando sobre as 5 coisas que nós temos que saber sobre o diabo para nós enfrentá-lo e para nós derrotá-lo. A segunda coisa é que o diabo está nos observando, ele nos observa. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E na maioria do tempo, ele não faz barulho, anda em derredor, é um ato de observação. O leão, quando deseja uma presa para se alimentar, costuma começar a sua caça pela observação. Ele observa, ou seja, ele anda à procura da sua vítima e a observa para que tenha certeza de qual a melhor forma de atacar e de qual é o momento certo para fazer isso. Ele observa a vida da presa, como age, se é atenta, se é distraída, se é cuidadosa em seu andar, etc. Após andar ao derredor e ter todas as informações necessárias, ele está pronto para o ataque. Saber disso nos ajuda a termos uma vida mais cuidadosa, uma vida mais próxima de Deus, que é o nosso pastor e protetor. Então, ele nos observa, ele está atento, né? O leão, quando ele está com fome, quando ele sai para caçar, ele vê uma manada de bichos, ele observa no meio. Não sei se você já assistiu aquele Mundo Animal que tem na TV a cabo, e aí, às vezes passa os leão caçando, e ele vai e ele fica observando, ele observa, aí aquele que se afasta do rebanho, aquele que sai um pouco da presença do Senhor, da presença da igreja, aquele que se afasta do rebanho, aquele que fica distraído, aquele que fica olhando para o mundo da lua, e aí ele observa até ele chegar na presa certa. E assim é o nosso inimigo com nós, queridos. Amanhã eu volto a dar continuidade nesse estudo. Nós vamos falar disso em 2, 3 dias, mas nós vamos explanar direitinho para que nós possamos estarmos atentos, para que nós possamos usar as nossas armas, para que nós possamos fechar as nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu lado mais fraco? Então nós vamos fazer esse estudo, se não der em 2, em 3 dias, mas nós vamos concluir, amém? Amanhã esteja conosco que nós estaremos dando sequência nesse estudo maravilhoso que o Senhor tem revelado-se a nós, que nós temos aprendido e vamos aprender junto à palavra do Senhor, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber todos os dias às 5 horas da manhã o nosso vídeo, e vamos em frente que atrás em gente, e Jesus sempre na nossa frente, amém.